Então, gente, bom dia. Hoje a gente vai começar com uma matéria nova que se chama Lei dos Senos, certo? Essa matéria é super tranquila. A gente vai ter que observar algumas coisas, tem algumas especificidades, mas nada demais, tá? O que diz a Lei dos Senos? Observando esse desenho aqui que eu já tenho feito, que é um círculo, certo? E dentro desse círculo nós temos um triângulo circunscrito com um raio, certo? O que é o raio? É a distância exatamente do centro do círculo até a primeira extremidade, até a próxima extremidade. E aí vocês podem ver que os vértices, né, vamos chamar aqui de vértice A, B e C. Esses vértices A, B e C são exatamente a mesma distância do centro que o raio. Então vocês podem ver que aqui existe um raio. Bem tranquilo, tá, gente? O que essa lei dos senos ela nos diz? Ela nos diz que existe uma relação entre os lados e os ângulos opostos destes lados. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos chamar esse aqui. Vamos colocar os ângulos aqui, tá? Vamos chamar esse aqui de ângulo Azinho. Vamos chamar esse aqui de ângulo Bzinho e vamos chamar esse aqui de ângulo Czinho. Tá? Então, a gente consegue, com algumas informações, a gente consegue calcular esse lado BC com este ângulo A. A gente consegue determinar, né, uma relação entre o lado AB e o ângulo C. Bem tranquilo, gente. Vamos fazer aqui do lado. Então a gente tem, vamos pegar aqui o lado AB, sempre em cima escrito o lado AB, né, lado AB, dividido sobre AB, sempre o ângulo oposto, ou seja, né, o nosso ângulo C nesse caso. Só que o que acontece? A gente tem que inserir junto o seno. Seno de Czinho. Vamos botar o símbolo de ângulo aqui para a gente não se perder entre lados e ângulos. A lei dos senos diz que isto é igual a o lado BC dividido sobre o seno de A. Como assim, professor? Vamos escrever aqui. BC sobre o seno de A. É o Azinho aqui, gente. Então, ó, BC dividido sobre o seno do ângulo de A. Ah, professor, mas tem uma igualdade aí, sim? Tem mais uma igualdade, que é essa relação da lei dos senos que a gente pode ir tirando da matemática. Tá? Então, a gente fez o lado AB, a gente fez o lado BC, então falta o lado AC. Então, AC dividido sobre seno do ângulo oposto. Ó, sempre, ó, este o lado, o ângulo oposto imediato é este aqui. Não existe outro, só são três lados, esses dois lados estão adjuntos. O único oposto é B. Seno de Bzinho. Certo, gente? E ainda tem mais uma relaçãozinha matemática que a gente tem que prestar atenção. Que é 2R. Como assim, professor? O que é esse 2R? É duas vezes este raio aqui, gente. Então, professor, toda a lei do cossinos a gente vai ter que fazer essa baita fórmula aí? Não, gente. Esse aqui são só relações que a gente está observando nesse momento. Mas, professor, pergunta. Como é que eu vou saber montar isso em outras questões? Vamos fazer aqui, ó. Eu já deixei uns triângulos, né, já desenhados aqui para facilitar. Como montar a lei dos senos? Gente, eu peço por favor que vocês vão dando pause no vídeo, qualquer coisa, que vocês vão escrevendo no caderno, que vocês vão tirando dúvidas. O fórum vai estar aberto livremente para vocês fazerem N perguntas por lá. Então vamos botar aqui. Como a gente já usou A, B, C, a gente vai usar
D, E e F. Tranquilo? Então vamos fazer aqui. Dzinho, Ezinho e Fzinho. Sempre primeiro o lado em cima e o ângulo embaixo. Então vamos começar com DE. DE dividido por o ângulo oposto, que é seno do Fzinho, igual EF dividido por seno de Dzinho, igual a DF dividido sobre Ezinho, seno de Ezinho. A gente não precisa colocar, gente, todos igual, ó. A gente não precisa colocar em todos o 2R, né? Normalmente a gente vai usar o 2R quando ele falar alguma coisa sobre uma circunscrição ou tiver um círculo ali, tá? Mas a princípio, para a montagem básica, a gente pode fazer isso e daí no final a gente só coloca 2R, né? A gente não precisa se preocupar. Aí, gente, D, E, F, G, H, I. Gzinho, Hzinho, Izinho. Tudo inho. Então vamos lá, vamos de novo. Lado GI. Lado GI dividido sobre seno de Hzinho. Ah, no G ficou estranho aí, gente. Igual GH, lado GH, dividido por seno, vou botar o ângulo aqui, seno de Izinho menor. Então tá, gente, vamos indo, vamos seguir no raciocínio. IHI, né? O lado HI, como vocês podem observar aqui, sobre HI sobre seno de Gzinho. Ah, professor, não é tão difícil assim. Não, realmente não é, gente. É uma coisa super simples. Talvez em alguns momentos vai exigir de vocês a utilização de uma calculadora, mas raramente. Eu tenho uns exemplos para a gente poder fazer aqui que vai ajudar bastante, tá, pessoal? São exemplos bem tranquilos que eu tirei. Na maioria das vezes a gente vai utilizar a tabela trigonométrica e algumas vezes a gente vai ter que realmente calcular. Qualquer dúvida, por favor, gente, não hesitem em me procurar, fórum, WhatsApp, e-mail. Vou estar disposto a ajudar você sempre, certo? Então vamos lá, vamos dar o enunciado aqui. Eu já deixei até o desenho aqui para ser mais fácil aqui. Com régua é mais fácil ir desenhando. Deixa eu escrever aqui. Exercícios. Então tá, gente, vamos lá. Em um triângulo ABC, né, um triângulo qualquer, a princípio ele não definiu nada, em que o ângulo A é igual a 60 graus, o ângulo de B é igual a 45 graus e o lado BC é igual a 4. Não diz centímetros, metros, então a gente também não vai se preocupar com isso nesse momento. Então vamos lá. A, B, C, certo? Então nós temos o ângulo de A, o ângulo de B e o ângulo de C ele não coloca aqui, então a gente nem vai representar aqui dentro para não ter excessividade de coisas escritas na nossa questão. Então vamos lá. A vale 60 graus. B vale 45 graus. O ângulo, né, deles. E o lado BC vale 4. BC vale 4. Bom, gente, se vocês observarem aqui, ó, o lado BC nós temos, o ângulo oposto de BC é A. Aqui nós temos o ângulo de 45 de B, só não temos a medida, né, de AC.
que é o que ele está pedindo para calcular. Calcule AC. Então, esta distância aqui que iremos calcular neste momento. Super simples, gente, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai seguir aquela história de estar montando aqui, de colocar essa questão de os lados em cima e o seno dos ângulos embaixo. Vamos lá, gente, vamos acompanhar. Então, AB, lado... Desculpa, gente, o lado BC, o lado BC, dividido por seno de A, é igual a AC dividido por seno de 45. No caso, seno de B por enquanto. Tá, gente? Então aqui eu ainda nem coloquei os números, aqui eu só coloquei da mesma forma como eu expus lá no início para vocês, tá? Eu só coloquei a lei dos senos. Então, por enquanto tá tranquilo. Aqui termina a matéria nova. Daqui para frente é a matemática básica, gente. E aí a gente só vai aplicar. BC vale 4. Então, vamos lá. 4 dividido por seno, né? Seno de A. Seno de 60. Igual. AC não sabemos, eu chamei de X, posso chamar de X, eu posso continuar com AC, tanto faz. A resposta vai ser a mesma, é a incógnita da questão, né? E seno de B, que é 45 graus. Então, seno de 45. Gente, bem tranquilo até aqui. Então, o que a gente pode fazer? Nesse momento, a gente pode fazer uma multiplicação em X, antes de transformar os senos para números normais. Então, 4 seno de 45, né, igual a x seno de 60. Gente, não sei se vocês lembram, mas eu passei isso, né? Até no início do primeiro ano eu passei para vocês. Mas aqui, ó, gente, tem a tabela trigonométrica, certo? Essa tabela trigonométrica ajuda a gente bastante nesses momentos. Então, no caso aqui, como é lei dos senos, a gente vai estar olhando só os senos, né? A gente não vai estar olhando os cossenos, a gente vai estar só com esse lado aqui, principalmente. Então, vamos olhar aqui, ó. Ele está pedindo seno de 45. Seno de 45, vamos lá. Seno de 45. Então, vou seguir aqui para cima, tá? 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Igual a x vezes seno de 60, né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Por enquanto tudo tranquilo, né, gente? Sem maiores dificuldades aí. Então, vamos seguir a nossa continha aqui. Vou tirar a tabela trigonométrica. Se vocês não têm, copiem agora, né? É a chance de vocês. Vão dando pause no vídeo, vão copiando tudo. Não vão deixando nada para trás. Certo? Então, 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente pode, né, fazer 4 dividido por 2. Vai dar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 igual a x raiz de 3 sobre 2. A gente pode passar esse 2 multiplicando para lá. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 raiz de 2 igual a x sobre raiz de 3. Tranquilo, gente? A gente tem que isolar esse x, então a gente vai fazer o que? A gente vai passar esse 3 para lá dividindo. Bem tranquilo. 4 raiz de 2 sobre raiz de 3.
igual a x. Então, gente, isso não é uma resposta muito bonita, né? A resposta mais bonita que a gente poderia fazer é deixar essas duas raízes dentro de uma raiz só, né? Então ficaria x igual a 4 raiz de 2 terços. Tá bom, gente? Então esse foi o primeiro exercício. Vamos pro próximo exercício, gente. Então aqui, ó. Para um triângulo conforme medidas abaixo, calcule o ângulo θ. Θ, letra grega, θ. Então vamos olhar aqui. Vamos nominar de novo, né? Vamos continuar com ABC, né? A, B, C. Então, observando aqui, gente, a gente tem o lado BC e temos o ângulo oposto ao lado BC, que é o ângulo de 30. Aqui nós temos, né, o lado AB, mas queremos saber o ângulo oposto, né, ao lado AB, que é o seno do ângulo de θ. Então, vamos fazer aquela montagem da lei dos senos novamente, tá, pessoal? Acredito que todo mundo aí já deve estar sabendo nessas alturas. A princípio, bem tranquilo também. Então, vamos lá. Vamos dizer que o nosso lado BC sobre seno de A, seno do ângulo de A, é igual ao lado AB dividido pelo seno de C. Então, gente, aqui a gente terminou a lei dos cossenos. Daqui para frente, aquela história da matemática básica. O principal tá a gente conseguir interpretar isso aqui e saber o que a gente precisa. No caso, a gente vai descobrir este aqui, certo? Que é o ângulo de θ. Então, vamos lá. BC vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 6. Seno de A é seno de 30. Seno de 30 graus. E igual a AB. AB nós sabemos que vale 1 meio, né? AB vale 1 meio. 1 sobre 2, 1 meio. Tá? E o ângulo oposto, que é θ. Então, seno de θ. Gente, daqui pra frente, acredito que todo mundo já tem uma noção do que vai acontecer. Vai dar aquela história do seno na menos 1, que a gente tem que achar o ângulo, tá? Mas como aqui ele é um ângulo fechadinho, então vai ficar um pouquinho mais fácil de calcular ele, da gente encontrar ele. Então vamos continuar com os cálculos. Vamos dizer que seno de θ, né, faz a multiplicação em x. Então, seno de θ vezes raiz de 3 sobre 6 é igual a seno de 30 vezes 1 meio. Ok, gente? Então, seguindo aqui, ó. Seno de θ a gente precisa descobrir. Então, seno de 30 é uma coisa conhecida para nós, é ou não é? Seno de 30, 1 meio. Ah, pessoal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui em cima. Seno de θ, raiz de 3 sobre 6, igual a seno de 30, a gente sabe, tá? Que é 1 meio, vezes 1 meio. Professor, 1 meio vezes 1 meio? Não sei fazer isso. Pô, gente, multiplicação de fração, o que está em cima multiplica o que está em cima, o que está embaixo multiplica o que está embaixo. Super simples. Então, continuamos aqui. Seno de θ, raiz de 3 sobre 6, igual a 1 quarto.
2 vezes 2, 4. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? O que está dividindo passa multiplicando, e o que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, o que está em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima. Seno de θ vai ser igual a 1/4 vezes 6 sobre raiz de 3. Isso vai dar aqui, pessoal, ó, vamos fazer direto aqui, ó. 6 sobre 3 é aquela historinha, né? 6 sobre 4. 6 sobre 4 da nossa querida fração divisível, né? Então a gente pode fazer por 2 e por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2. Então, nós vamos ter 3 meios vezes essa raiz de 3. Só que ela está embaixo, né? 3 meios, raiz de 3. Mas, pessoal, lembram daquela outra historinha? Estou usando aqui um rascunho para não ocupar demais aqui o quadro, né? Nosso novo quadro de aula. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma questão assim, né? 1 sobre 3, sobre raiz de 3, a gente tinha que fazer, né, a multiplicação de raiz de 3 sobre raiz de 3. Que isso aqui equivale a 1. Então, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, nós sabemos que para toda 1 sobre raiz de 3, a gente tem 3 sobre... raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá. Seno do ângulo igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 3 meios. O pessoal já deve estar conseguindo enxergar aí que a gente consegue cortar aqui, certo? E aí nessa hora a gente vai fazer aquela história, né? De deixar o ângulo e passar o seno para o outro lado. Ângulo θ igual a seno na menos 1 de raiz de 3 sobre 2. Pessoal, antes a gente fazia assim, né? Antes a gente queria seno de 60, seno de 45, por exemplo. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 0 é 0. O seno de 30 é 1 meio. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora a gente tem o contrário. Agora a gente tem um valor e a gente tem que ir atrás do ângulo. Neste caso, ó, temos o valor. Esse valor não fecha, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, como a gente tem o valor já e a gente quer voltar para o ângulo, é só observar o companheiro dele, que é aqui no caso do seno, o 60. Então, gente, para não ocupar muito aqui, eu vou lá para o outro lado, né? Eu acabei de mencionando um pouco mal aqui, mas isso aí acontece. Vamos lá para o outro lado. Nós sabemos que θ é igual a seno na menos 1 de raiz de 3 sobre 2, certo? Quando a gente vai fazer o seno na menos 1, que é aquela história, né, na tabela de pegar o valor que a gente tem e voltar para o ângulo, a gente cai nessa situação. Então, sabemos que o ângulo equivalente aqui é 60. Certo, pessoal? Essa terceira questão aqui, eu vou deixar, tirem foto. Desculpa, foto não, né? Pausem o vídeo de vocês aí e tentem fazer ela. Qualquer dúvida, gente, por favor, não hesitem, perguntem, dúvidas. Qualquer coisa eu vou estar disponível para vocês o tempo todo. Mas nunca esqueçam, né, gente? Tem que trabalhar, tem que praticar matemática. A gente não vai conseguir aprender sem praticar, tá bom? Um grande abraço a todos, muita saudade.
e boas energias para que a gente possa voltar logo com a aula normal aí e poder enxergar a carinha de todo mundo de novo, poder dar um abraço forte, tá bom, pessoal? Grande abraço.